O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Inês, mártir. Celebramos ontem São Sebastião, hoje Santa Inês, amanhã tem a memória facultativa também de um outro diácono mártir. 3 dias celebrando com a cor vermelha, lembrando o sangue derramado por amor a Cristo. Santa Inês é uma mártir do início da igreja, bem do início, muito jovenzinha. Ela tinha o desejo de se dar a Cristo, como esposa, vivendo assim então sua virgindade, vivendo sua castidade. E ela, então, por ser cristã, foi martirizada. Dizem que Inês era tão frágilzinha, tão pequenina, que as algemas não prendiam suas mãos. As algemas muito grandes para prender homens adultos, né, mais fortes, não prendiam as suas mãos. Mas não precisava de algemas para prender aquela que voluntariamente daria sua vida. Os relatos do martírio de Santa Inês são surpreendentes, de uma menina, provavelmente ali com seus 12, 13 anos, com uma coragem e uma força que até mesmo aquele que a iria matar ficou desconcertado e dizia ao algoz: faça o que tem que fazer, faça logo. Então nós vemos aqui a fortaleza dada por Deus para aqueles que querem testemunhar o seu nome. Mais do que uma fortaleza externa, é uma fortaleza interna dada pelo Espírito Santo. O Evangelho de hoje nos ajuda a entendermos essa dinâmica e esta loucura humana de dar a vida por Jesus. O Evangelho conta a eleição dos 12 apóstolos. Jesus chamou 12 e chamou os que ele quis. O evangelista deixa muito claro. Por que é que Jesus chamou estes 12? Tinham vários discípulos que seguiam Jesus. Dentre os discípulos ele escolheu 12. Inclusive escolheu um que depois se tornou traidor. Mas ele escolheu 12. Por que esses 12? Porque ele quis. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E esses foram até ele. E ele designou 12. Para quê? Aqui é o grande ponto deste evangelho e o grande ponto da vida cristã. Jesus chamou 12 para quê? Primeiro, para que ficassem com ele. Depois, para enviá-los a pregar. Essa é a grande dinâmica da vida cristã. Nós somos chamados por Deus, em primeiro lugar, para estarmos com ele. E o que significa estar com ele? Oração. A oração é o modo como nós nos encontramos com Deus. Primeiro nós devemos estar com ele, estar na sua presença, nos colocarmos diante dele para escutarmos a sua palavra, como discípulos atentos, como discípulos que abrem os ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Estarmos com ele, para depois pregarmos. A eficácia da pregação dos apóstolos foi tão grande que 12 homens evangelizaram o mundo inteiro. Vocês têm noção disso? 12 homens evangelizaram o mundo inteiro. Óbvio, o mundo conhecido naquela época, né?
12 homens evangelizaram o mundo inteiro. E por que a eficácia da pregação daqueles homens? Uma passagem me desconcerta profundamente, me deixa assim, envergonhado. São Pedro, na primeira pregação, converteu 3.000 pessoas. Quando a porta do cenáculo se abriu, eles receberam o Espírito Santo, a porta se abriu e eles se encontraram com uma grande multidão e Pedro fez a sua primeira pregação, o seu primeiro anúncio. Ele converteu 3.000 pessoas. Sabe por quê? Porque Pedro não pregou a sua opinião, Pedro não pregou a sua palavra, pregou a palavra de Deus. Porque antes de pregar ele esteve com o Senhor. Antes de anunciar ele escutou. Antes de ir aos outros, ele esteve com Jesus. E essa é a eficácia da pregação, essa é a eficácia do testemunho. Nós poderemos trocar aqui pregação por testemunho. Talvez muitos de nós não tenham a oportunidade de pegar o microfone e falar em público. Para aqueles que pregam, que é a nossa responsabilidade e o peso da responsabilidade ainda é maior, mas todos nós somos chamados a testemunhar Jesus. Então a eficácia do testemunho é proporcional ao quanto eu rezo antes. A eficácia daquilo que eu falo é proporcional ao quanto antes eu escuto. Se nós olharmos para a vida de Jesus, Jesus viveu 33 anos neste mundo. Durante 3 anos ele evangelizou, pregou, fez milagres, viveu 3 anos de vida pública. E viveu 30 anos de escondimento, de obediência a Maria, sua mãe, de escuta. Para cada ano que Jesus pregou o evangelho, ele passou 10 anos em silêncio. É muito importante isso. Para cada ano que Jesus pregou o evangelho, ele permaneceu 10 anos em silêncio. Nós hoje temos uma ânsia de falar muito e falamos muito. Hoje tudo eu falo, né? Com a facilidade dos meios de comunicação, eu aponto uma câmera para mim e falo o que eu penso, o que eu acho. Mas se eu não escuto antes a Deus, a minha evangelização, daqui a pouco eu estou falando de mim mesmo. Isso não é evangelizar. Deus me livre de falar de mim mesmo. Até porque vocês nem aqui estariam, porque é chato demais. Começar a falar de mim é chato demais. Porque nós estamos aqui por causa de Jesus e é Ele que nós temos que anunciar. Então esse é o segredo, queridos irmãos e irmãs. Como é que nós vamos fazer a fé se difundir diante do mundo todo? Quando antes eu permanecer com Ele, para depois anunciá-lo. E aqui está o testemunho de Santa Inês. Se eu permaneço com o Senhor, se eu tenho essa intimidade tão forte com Ele, e aqui ela viveu a espiritualidade esponsal, de se dar como esposa, quando eu vou aos outros, nem mesmo as afrontas, nem mesmo as dificuldades, e no caso dela, e deveria ser o nosso, nem mesmo a morte foi capaz de fazer com que ela voltasse atrás daquilo que ela ouviu enquanto estava com Ele. Quando nós estamos na presença do Senhor, é aqui que nós temos forças, para quando nós sairmos para o mundo para evangelizar, e nós queremos fazer isto, mas não podemos nos esquecer que o mundo não vai aceitar essa pregação com uma facilidade tão grande. O mundo não vai nos aplaudir, o mundo vai fazer afronta a nós, o mundo vai tentar nos ridicularizar. E quanto mais sólida for essa minha permanência com o Senhor, esse meu contato com Ele, mais fortaleza eu terei para enfrentar as contrariedades que vão fazer ao Evangelho e continuar anunciando, até mesmo se preciso for, derramando o sangue para testemunhar Jesus. Então essa é a grande mensagem, tanto dos apóstolos, claro, os 12 são as colunas da nossa fé, mas também de Santa Inês, que esteve com o Senhor, teve um contato pessoal e íntimo, a ponto de nem a sua vida ser mais importante do que a fidelidade a Jesus. Que nós também, queridos irmãos e irmãs, aprendamos a ter uma relação tão íntima com Jesus, que nem mesmo a nossa vida seja mais importante do que essa nossa relação com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.